Pois a sessão da Câmara de segunda-feira teve a presença do secretário da Mobilidade Urbana, Mauro Moro. A TV Cidade transmitiu toda a sessão. Foram quase 3 horas de transmissão aqui da TV Cidade ao vivo. Deverá acontecer em outras oportunidades, essas transmissões da TV Cidade, para que a população acompanhe isso. O Major Mauro Moro, que é o secretário da Mobilidade Urbana e da Gestão Integrada, comentou, foi questionado, ele fez algumas colocações muito interessantes lá. Eu vou abordá-las amanhã, dada a sua importância. Vou falar sobre isso amanhã, da presença do Major Mauro Moro lá na Câmara de Vereadores, importantíssima. Telemarketing. O 0800, aquele famoso lá que você tem que ligar para se comunicar com operadoras de telefonia, com cartões de crédito, aquelas coisas, tudo que nós já sabemos, redação de revistas para falar sobre assinaturas, aquela coisa toda. Bom, tem uma legislação específica sobre o assunto, só que para você chegar até o momento de falar com algum atendente, disca 1, disca 2, disca 3, disca 4, disca 5, disca a avó do Badanha, e quando chega no fim, você vai expor para uma atendente lá, e ela acaba dizendo, aguarde, estou lhe transferindo para o gerente ou para a pessoa não sei o que. E, fruto disso, aquele pessoal todo, o Marcelo Taz, o Marco Luque, o Oscar Filho, lá do CQC, da Band, da segunda-feira, um programa muito interessante, resolveram fazer a vingança do povo contra os telemarketing. E foi muito interessante o programa da segunda-feira à noite. Ele é reprisado no sábado, eu sugiro que assistam. Mas é impressionante. Exatamente o que eles fizeram é o que fazem com o povo todo, sempre que se precisa usar o 0800. Quando a lei vai valer? Não sei. Ela existe, mas estão andando para isso todos esses 0800, esses telemarketings. A presidente Dilma sancionou uma lei que autoriza, determina que haja meia entrada para estudantes em todos os eventos culturais e esportivos de todo o país. E aí o que vai acontecer é o seguinte, Brasil é assim. Primeiro, o custo disso, uma média de 60% das meias entradas, das entradas globais dos eventos, são meia entrada. Aí tem idosos e tem estudantes. Quem vai pagar a conta? Obviamente, isso tem que ser rateado entre todos. Então, todos os demais é que vão pagar a conta, os outros 40%. É assim que vai funcionar. Outra coisa, quem vai fornecer a carteira de estudante para justificar que o cara é estudante tem direito a meia entrada? Quem não conhece todas as fraudes que já aconteceram nesse país aqui com entidades estudantis que fornecem carteiras de estudante? Alguma coisa tem que ser feita. Alguém vai ter que fornecer, mas alguém com toda a idoneidade, incorruptível, etc. e tal. Será que isso vai acontecer? Vocês querem ver? Viu o que aconteceu domingo no Maracanã, jogo Vasco e Botafogo? Uma porção de meias entradas fraudadas. Ingresso estudante, meia entrada fraudada no Maracanã. Quem vai controlar isso? Quer dizer, é fácil se fazer esse tipo de caridade. Aí querem passe livre para estudantes também, não sei o quê. Todo mundo andar de ônibus de graça. Não existe andar de ônibus de graça. Alguém tem que pagar a conta. Vão ser os demais que vão pagar essa conta. Já tem idosos que não pagam, agora não vão pagar estudantes, querem isso também. Aí a prefeitura auxilia financeiramente estudantes que saem de ônibus para fora da cidade. E não é aqui em Bento só, em um monte de lugares é assim. E muitos estacionam o carro do ano próximo ao local do ônibus, entram no ônibus, vão para estudar, estudam, voltam, pegam o carro do ano deles e vão para casa. E nós pagamos a passagem para eles. Quer que eles dão em troca depois? Teria que haver uma contrapartida. A contrapartida que eu vi aqui em Bento é, no mínimo, risível. Risível. Vou abordar esse assunto com... Olha, eu vou buscar todas essas informações, eu já tenho muitas, mas vou buscar todas elas, porque alguém precisa reclamar desse troço, cara. Tem que haver um retorno por parte dessa doação de verbas para entidades e para estudantes. Tem que constar uma reciprocidade. Não é possível que toda a população pague
por algo que ela não vai usufruir. Quando você precisa de alguma coisa de um órgão público, você tem que ir lá e pagar uma taxa. Paga uma tarifa, uma taxa para obter aquela informação, aquilo que você precisa. Isso é lei. Quer dizer, e aí? Alguém precisa explicar essas coisas, como é que funcionam. Eu sempre me posicionei contra isso há muitos anos. Era uma farra assim, de distribuição de verbas em Bento. Está mais restrito agora. Algumas leis foram criadas, começou ali pelo ex-prefeito Lunelli, criou algumas leis, algumas restrições, algumas condições, etc. Mas não está funcionando isso, como deveria, pelo menos. Ontem à noite, lá no salão de eventos, Carlos Gomes, lá naquele prédio muito bonito que tem, inclusive tem a Petrobras, o Bradesco, uma série de multinacionais, empresas de grande porte, tem um salão de atos embaixo que é um espetáculo. E lá foi promovido pelo movimento Grêmio Independente. É um movimento que abriga gremista do porte de Antônio Vicente Martins, Eduardo Magriço, Homero Bellini Júnior, quer dizer, uns gremistas de peso ali, organizaram esse evento e convidaram especialistas. Por exemplo, os 3 especialistas que eles convidaram desta vez para o quarto Futebol em Debate. Ricardo Araújo, especialista em gestão de arenas. Amir Somoji, especialista, mestre em marketing esportivo e gestão esportiva. E o Paulo Calçade, um jornalista da ESPN, falando sobre a relação clube, mídia, torcida. Falaram das 7 horas até as 11 da noite, com participação do povo que estava lá. Olha, realmente, quando se ouve pessoas desse nível, desse gabarito, falando, a gente passa a ver que a gente não sabe nada sobre futebol e um monte de coisas. O Paulo Calçade, por exemplo, da imprensa, ele apontou uma série de erros brutais que a imprensa comete, o relacionamento dela com a torcida com o clube com a imprensa, aquela coisa toda. Há uma sucessão de erros, de falhas, que elas poderiam ser corrigidas e vir em benefício de todos, da própria imprensa, do clube, da torcida. A gestão das arenas, nós estamos engatinhando nisso agora. O Grêmio teve a primeira arena brasileira de porte, uma arena que pode ser chamada de arena multiuso. Ele comentou, inclusive, o 7x24, ou seja, uma arena tem que ter um funcionamento 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ou seja, ela tem que ser extremamente autossustentável para ser rentável. Nós vamos ter uma série de clubes com arenas agora. A diferença de arena de um estádio de futebol é que o estádio de futebol é para lá e jogar futebol. Uma arena não, ela é multiuso, ela serve para qualquer coisa que se queira de eventos. É por isso que se chama arena. Muita gente não sabe, mas tudo bem, eu também vou confessar. Eu tinha dúvidas quanto à utilidade das arenas. Por que elas deveriam ser chamadas de arena? Por serem de multiuso, exatamente. Mas foi muito interessante, eu quero cumprimentar o movimento Grêmio Independente, o Eduardo Magriço, que é o seu presidente, pelo convite que me fizeram. Eu gostei muito de estar lá, aprendi muito com certeza. Uma pena que todos os dirigentes esportivos do país não estivessem lá e não participem desse tipo de coisa, para aprender a gerir as arenas, estádios, clubes, torcida, imprensa, todo esse relacionamento que deveria ser de altíssimo nível. E já que estamos falando em arena, domingo teve no Grenal, a torcida do Internacional quebrou mais de 60 cadeiras lá naquele local onde eles estavam. Vândalos? Claro que sim. O cara que vai num estádio, vai em qualquer lugar e quebra aquilo que não é dele, pelo prazer, pelo mórbido de quebrar, é um imbecil para começar, é um cara que tem que ser extirpado da sociedade, uma pessoa que não pode estar convivendo em sociedade. Mas isso não isenta também aquela torcida do Grêmio, que quando tinha a geral interditada, ainda pelo Ministério Público, pelos bombeiros, que eu estou tentando entender até agora por que eles fizeram isso, por que daquela interdição, se estão liberando aquele estádio do Novo Hamburgo agora com aquelas arquibancadas que já tem histórico de acidentes sérios, com lesões, com mortes, por que liberaram agora para o Internacional jogar domingo, por exemplo? Né? Mas, enfim, a geral foi lá para trás da goleira do Grêmio, no lado sul, e também quebrou cadeiras. Então, não tem santinho nessa história. Como em partido político, não tem virgem nas torcidas brasileiras.
uma lástima o que aconteceu. E não satisfeitos só com quebrarem cadeiras, aqueles vândalos que foram levados lá para a arena por ônibus e colocados exatamente embaixo da arena, próximos aos elevadores, aos acessos para o seu lugar de onde estava destinado, eles, na volta, quebraram 5 ônibus, depredaram, foi um horror aquilo. O prejuízo enorme provocado às empresas de ônibus. Mas por que se faz isso? Por que tem gente desse naipe que não é extirpado? Quer dizer, não é muito difícil identificá-los. Hoje, dentro da arena, por exemplo, tem centenas de câmeras de segurança. E elas são de primeiro nível, de alta capacidade de aproximação. É só ir lá identificar quem são eles. Identificou, tira de circulação, não pode mais entrar em estádio de futebol. Quer dizer, a Inglaterra fez isso com os hooligans. Eles quebravam tudo, todos os lugares que eles iam. De determinada altura, eles foram impedidos de entrar na Europa. Entrar lá para a França, Itália, para a Espanha, para a Alemanha, para assistir jogos da seleção inglesa ou dos seus times da Inglaterra. A Inglaterra resolveu o problema dos hooligans. Hoje está tranquilo lá. Impediram eles de entrar nos estádios, foram punidos, foram presos, multados, etc. Por que não se faz isso aqui no Brasil? Gremistas e colorados quebrando um patrimônio. Tem que acabar. Não tem como continuar isso aí. Lamentavelmente não tem. Hã? O trânsito de Bento. Olha, não dá. Cada vez fica pior isso aqui. Eu não entendo como é que pode. Os azuizinhos estão multando. As informações que se tem são essas e a gente percebe que há uma ação mais forte deles agora por parte da Secretaria do Departamento Municipal de Trânsito. Mas será possível que é tão difícil botar na cabeça das pessoas que tem coisas que é só uma questão de bom senso? Meu Deus, quer ver? Olha aqui, ó. Primeira coisa, prefeito Pazim, faz um concurso público para contratar mais agentes de trânsito urgente. Nós precisamos de no mínimo mais 40 agentes de trânsito em Bento. Olha, aquele cruzamento que tem ali, a rua General Osório com a rua Marechal Floriano, aquilo ali precisaria ter um chicote, mas um chicote daqueles assim de 3 tentos, que nem se diz no campo, e começar a dar no lombo de motoristas. Está entupida a rua General Osório. Aí está fechada a sinaleira ali no cruzamento da General Osório com a Marechal Floriano, e os caras vêm descendo ali na Marechal Floriano. Mas para, amigo, para! Tu vê que não dá para ir, então para aqueles que vêm na General Floriano, Marechal Floriano seguirem à direita, à esquerda, melhor dizendo, em direção à Cidade Alta. É uma questão de bom senso, vê que está parado o trânsito, para antes, deixa o espaço. Isso, olha, ontem pela manhã, mais ou menos 10h20 por aí, aquilo estava um horror, entupiu toda a rua General Osório, porque não tinha nenhum agente de trânsito ali. Quer dizer, pelo amor de Deus, olha aqui, o pessoal do trânsito, você tem que disciplinar aquilo ali. Bote uma placa lá, como tem em Porto Alegre, nunca tranque o cruzamento. Se não resolver, pega um chicote. Pega um chicote, cara, e começa a dar no lombo de alguns motoristas. É muita burrice. Cara, não tem quem resolva problema de trânsito quando se tem motorista desse naipe aí. Mas Cristo, será que é tão difícil o cara perceber que ele vai trancar um cruzamento se ele avançar mais? Deixa 5 metros, não precisa mais do que isso. Alguém tem que ir lá e dizer assim, bater no ombro dele, amigo, não tranca o cruzamento. Pior de tudo, se alguém fizer isso, for lá e dizer, amigo, tu não tranca. Amigo ou amiga, que tem mulher que faz isso também, não faça isso. Eles vão gesticular, vão mandar, vão se ofender. Por favor, Major Mauro Moro, Bedina, coloquem um agente de trânsito ali, vai desentupir o trânsito. Agora está entupindo a Marechal Deodoro, a Marechal Floriano, Saldanha Marinho, a General Osório. Por quê? Por causa desses imbecis que não têm a menor noção. São os sem noção que estão soltos no trânsito de Bento. Vamos dar um jeito nisso, não é muito difícil. Bota um agente ali. Aquele cara só precisa trabalhar 3 horas por dia, em determinados horários onde tem um maior fluxo de veículos. Põe lá, um apitinho, só isso, nada mais.
Um apitinho ele vai resolver o problema. Será que é tão complicado assim? Eu acho que não. Daqui a pouquinho vem o Buda aí com o esporte na TV. Um abraço a todos vocês, eu volto amanhã e não tranque o cruzamento, tá? Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br